Boa noite, irmãos. Eu estou aqui agora e vou fazer um podcast sobre os dons do Espírito. Eu estava meditando aqui num texto, aqui em Coríntios, sobre línguas e interpretação e sobre profecia, né? O dom de profetizar, onde Paulo fala a respeito da busca dos dons espirituais. E ele fala, quero que todos faleis em línguas, mas que em especial que vocês profetizem, porque o que profetiza fala aos homens. O que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Então, ele chama atenção para a questão de que quando eu estou falando em línguas, eu me auto-edifico, estou me edificando no Espírito. Né? Eu estou crescendo no Espírito, me edificando no falar em línguas. E isso é muito bom. Paulo dizia que, ele falava assim, eu louvo a Deus porque eu falo em línguas muito mais do que vós. Né? Quer dizer, mais tempo em oração em línguas e tal. Mas aí ele chama atenção, no caso dos dons espirituais, justamente a respeito disso, de falar em línguas, né? De falar, ó, segui o amor. 1 Coríntios 14 diz assim, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis, pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém me entende, e em espírito fala mistérios. Mas mistérios por quê? Porque mistério é uma coisa oculta, não é nada de... Né? É oculto, você não entende. Até ele cita, né? Que se eu ignorar o sentido da língua, da fala, né? Da palavra, eu viro estrangeiro para quem está me ouvindo e quem está me ouvindo vira estrangeiro para mim. Quer dizer, a gente não se entende, não tem entendimento. Né? Visto que ninguém o entende, em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando, correto? O que fala em outra língua a si mesmo edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Não é? Eu quisera que vós todos falassem em outras línguas, muito mais. Porém, que profetizeis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Eu tinha uma dificuldade de entender esse texto, né? Mas aqui tá claro, para que a igreja receba a edificação. Então, aí lá na frente, fala assim, no verso 20 fala assim, irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito, falarei a este povo por homens de outras línguas, e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor, certo? De sorte que as línguas, olha só, constituem um sinal para os crentes, não para os crentes, né? Mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem doutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Porque eles não entendem, né? Então, vamos supor, eu não entendi isso aqui, porque no texto embaixo fala assim, porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencidos e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está, de fato, no meio de vós. Então eu questionava o Senhor, falava, Senhor, mas não está errado esse texto, porque está falando aqui que as línguas, elas são um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Então eu tinha na minha cabeça que falar em línguas, né, diante dos incrédulos era bom. Só que Paulo ensina o seguinte, ele fala, olha, se todos estiverem falando em línguas e entrar as pessoas incrédulas lá, os indoutos, né, a pessoa que não tem conhecimento, entendimento, ela fala que tá tudo lá, tá tudo doido lá, falando enrolado, falando, né, outros vão falar que tá até bêbado, sei lá, né, como até em Atos lá. E aí eu comecei a conversar com o Senhor a respeito.
E o Senhor falou comigo, ele falou, Elmo, tá falando o quê? Se algum incrédulo indouto é por todos convencidos, né? Agora, aí lá embaixo ele fala assim, ó, deixa eu ver se eu acho o versículo aqui. Ó, no caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2 ou quando muito 3, e isso sucessivamente, ou seja, um depois do outro, e haja quem interprete. Quer dizer, então, um irmão levanta, fala em línguas e alguém interprete, ou a própria pessoa interprete. Aí um segundo irmão, no máximo um terceiro irmão, ele está falando, né? Levantar na igreja e falar em línguas. Para que haja edificação da igreja, as línguas têm que ser interpretadas. E para o incrédulo não ficar com a mente bagunçada, ele precisa da interpretação. Agora, toda a igreja falando em línguas, para eles é coisa de louco. Aí ele fala do dom de profetizar, mas eu quero mais é que vocês profetizem, porque o que profetiza é superior ao que fala línguas. Por quê? Quem fala línguas, ele precisa da língua, falar a língua e interpretar, certo? São duas ações. Já quem profetiza, já fala direto, vai direto no âmago, né? Tanto é que o texto está falando, né? Porém, se todos profetizarem, né, e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencidos e por todos julgado, né? Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração. Quer dizer, o coração da pessoa é revelado ali. E assim, prostrando-se com face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Quer dizer, então, o que eu não entendi era isso. Tá falando, mas se é um sinal para o incrédulo, né? Por que um sinal para o incrédulo? Como está falando, de sorte que as línguas constituem, no verso 22 do 14. Um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas quando tem interpretação. Porque se eu falar em línguas, blá, 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 aí e a pessoa ouve, até ele fala, olha, se a pessoa pega e dá graças lá a Deus, ela agradece a Deus, ela ora, levanta para orar e começa a falar em línguas. Mas como é que a pessoa vai falar amém? Se ela não entendeu nada que você falou, como é que ela vai concordar? Que amém significa assim seja, né? Eu concordo, que assim aconteça. Então, Paulo tá exortando aqui que as línguas constituem um sinal para o incrédulo. Porque outras igrejas não falam em línguas, outras religiões, mas a gente fala em línguas pelo Espírito, mas ele fala, para ser um sinal por incrédulo, tem que ter a edificação e tem que ter ordem. Por quê? Para não ser aquela bagunça. Né? Igual em muitos cultos a gente vai, né? E você vê que a coisa é bagunçada. Então Paulo fala, ele exorta que tem o quê? Aí no 26 ele fala a necessidade de ordem no culto, né? Ele fala, ó, que fazer, pois, irmãos? Né? O que a gente faz? Quando vocês se reunirem, um tem salmo, né? Um salmodia, o outro uma doutrina, né? Uma palavra de doutrina e tal. Né? E esse, né? Aquele traz revelação, aquele outra língua e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para a edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2 ou 3, quando muito 3, e isso sucessivamente haja quem interprete. Mas, não havendo intérprete, né, fique calado na igreja falando consigo mesmo e com Deus. Quer dizer, você continua falando na lei espírito, mas quietinho, baixinho, sem bagunça, para não bagunçar o culto. Porque a Bíblia fala o quê? Que aonde o Espírito de Deus está, aí é a liberdade. Mas a liberdade de você se controlar. A Bíblia fala que o espírito do profeta, ele é sujeito ao profeta. Não é o Espírito Santo que é sujeito ao profeta. O espírito do profeta é sujeito ao profeta. Se Deus atua pelo espírito, né, pelo teu espírito, ele vai te dar a graça de você controlar. Ah, irmão, não consegui aguentar. Não, a tua vontade que não deixou. Mas se você tem essa graça. E essa graça te dá o discernimento de não escandalizar o incrédulo. Quando eu era menino, né, quando eu comecei na minha fé, eu fiz muito isso. Levantava, falava em línguas, e ficava, e qualquer coisa eu profetizava, e ficava. Só que o tempo foi passando e eu fui aprendendo. Né? Fui puxado, teve muito puxão de orelha dos irmãos e tal, e a gente foi aprendendo
Só que eu tinha essa dúvida. Pô, mas se é um sinal para o incrédulo, por que não pode falar em línguas? Aí o Espírito Santo falou para mim, falou, amor, mas está falando que haja intérprete. Então não é proibido falar em línguas, mas um depois do outro, né? Quando muito, 2 ou 3, no máximo 3, vamos dizer assim, uma coisa ordeira, não é? Porque não dá para todo mundo ficar falando em línguas, interpretando. A pessoa 2, 3 levanta, o Espírito Santo não vai levantar duas pessoas falando em línguas, interpretando ao mesmo tempo, que vira bagunça. Então é um depois do outro, com ordem, com decência no culto. Mas os dons têm que ser ministrados. Tem que haver ministração através do Espírito. Porque o Novo Testamento ele é embasado na operação do Espírito. Por isso que muitas vezes você vai na igreja, a igreja é morta. É aquele culto morno por quê? Porque não existe a manifestação do Espírito. Porque está morto, não é? A Bíblia fala, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Eu começo a ministrar a palavra, se, vamos supor, no meu caso eu tenho o dom, vamos supor, de falar em línguas e interpretar. Então, de repente, o Senhor pode me tomar em línguas e já dar a interpretação, ou levantar um intérprete no meio da igreja, né? No meio do corpo. Porque é assim que o Espírito Santo opera. Mas não quer dizer que todo culto eu tenho que falar em línguas e interpretar. E se eu tenho o dom de profecia, vamos supor, eu vou exercitar esse dom porque o Espírito Santo vai me dar aquela palavra, aquela direção e você vai ministrar para a igreja por essa palavra, assim diz o Senhor e tal. E aqueles que estiverem sendo exortados, edificados, né, por essa palavra, eles vão receber, certo? Então, há necessidade de ordem no culto, mas há necessidade também de nós crescermos, como Paulo fala lá, ele começa falando, né, no 14, no 1, diz assim, segui o amor, tudo no amor. Que amor é esse? Não é? O amor de Deus, segui o amor e procurai com zelo. O que é zelo? Sabedoria, cuidado, discernimento. Os dons espirituais, não é um dom, são dons. Mas principalmente que profetizeis, pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém me entende e em espírito fala mistérios. Então quando eu estou falando em línguas, eu estou me edificando e falando com Deus. Deus entende o que eu estou falando, não é? Pelo Espírito. Porque Deus ele nos sonda, é para isso que serve o falar em línguas, para edificação pessoal. Mas ele também é uma ferramenta para eu edificar, exortar e consolar. Através do que? Das línguas e interpretação. Aí o Espírito Santo aclarou e eu falei, Jesus, eu entendi agora. Porque haja intérprete, tem que ter interpretação. Ele até fala que se o sino tocar e não dar um soninho, vamos supor, tocou o sino lá, mas tocou para quê? Tá dando que toque. Depois ele fala da trombeta. O que adianta tocar a trombeta se não... Como é que alguém vai se preparar para a batalha? Né? Se não tiver o toque de batalha, que tipo que é? Ó, que toque é esse? Ah, o toque de recolher. E que toque é esse? É o toque de seguir adiante. Né? Então, tem que ter um entendimento, um discernimento. Se não tem isso, não tem edificação, consolação e exortação. Amém, irmãos? Então, esse podcast é dentro de práticas espirituais, né? A gente está ministrando a respeito de dons espirituais. É muito necessário, irmãos, que a igreja use, se mova nos dons do Espírito, né? Não fique procurando isso para se gloriar, mas que se mova, que seja um movimento, que o Espírito tenha a liberdade de se movimentar dentro da igreja. E a igreja, ela não é as 4 paredes. Amém que nós temos os cultos, não é? E nos cultos a gente opera, mas existe o culto no lar, existe as casas de oração, existe as campanhas, existem os trabalhos, os evangelismos. É lógico que o Espírito é que vai direcionar todas as coisas, mas é muito importante essa renovação pelo o avivamento do Espírito, através de ministração, pelos dons do Espírito. Amém? Até aqui nos ajudou o Senhor. Eu agradeço você que veio até aqui, né? Você que não conhece, eu sou o apóstolo Elmo, conhecido como Pastor Elmo, e tem um canal no YouTube, Elmo Dias Moreira TV, também a fanpage Apóstolo Elmo no Facebook e o Twitter Apóstolo Elmo, onde você pode interagir aí com a gente.
Então vai no canal, né? Visita lá, curte lá no fanpage, nos ajuda a divulgar esse trabalho e seja aí um patrocinador dessa obra, ok? Através das nossas contas bancárias aí, que é para justamente estarmos aí comprando. De repente você não quer, não tem dinheiro para ajudar, mas você tem um equipamento aí que você não usa e a gente está precisando de equipamento. Câmera, iluminação, esses materiais que a gente usa para produzir vídeos, os podcasts, né, microfone, tem muita coisa. De repente você tem algo aí, né? E nós temos o nosso trabalho também que a gente ajuda muito as obras carentes, né, a social, praticamos aí a piedade e de repente você tem algo aí que você queira doar, entre em contato aí, através dos nossos meios de comunicação, dos canais aí, e nós vamos ficar felizes com a sua ajuda, amém? Até aqui nos ajudou o Senhor e Deus seja louvado, amém? Até mais.